Você já percebeu que, com o passar dos anos, algumas pessoas simplesmente deixam de fazer questão de estar sempre rodeadas de outras? Aquela vontade de participar de festas, eventos ou reuniões barulhentas vai diminuindo, e no lugar disso, vem uma paz em estar com a própria companhia. Se isso soa familiar, saiba, você não está sozinho. E mais importante ainda, isso não é um problema, é algo profundamente natural. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que muita gente sente, mas nem sempre entende. O desejo de se afastar um pouco, de escolher melhor com quem está, de valorizar mais o silêncio e menos o barulho. Isso não tem nada a ver com solidão, é uma escolha, e na maioria das vezes ela surge por razões muito mais emocionais do que práticas. A gente passa a vida inteira tentando agradar, ser aceito, cumprir expectativas. Em muitos momentos isso exige estar cercado de pessoas, mesmo quando estamos cansados ou sem vontade. Mas depois dos 60 algo muda. Vem uma vontade sincera de ser mais verdadeiro com a própria energia, de respeitar os próprios limites. E aí, naturalmente, começamos a nos afastar daquilo que nos desgasta. E isso não é retraimento, é sabedoria emocional. Uma das razões pelas quais isso acontece é porque o nosso filtro emocional fica mais apurado. O que antes passava despercebido, como comentários maldosos, conversas superficiais, disputas de ego, agora incomoda mais. E você começa a se perguntar: para que me submeter a isso? Por que continuar fingindo interesse em algo que não me preenche? Essa pergunta, por si só, já é uma prova de amadurecimento. Lembro de um senhor chamado Seu Walter, que conhecia num grupo de caminhada. Ele dizia que quando era mais jovem, precisava estar em todos os almoços de domingo, encontros da família, rodas de conversa do bairro. Mas aos 70, percebeu que a presença dele nessas situações vinha mais por obrigação do que por desejo. E decidiu que dali em diante só estaria onde se sentisse em paz, não por mágoa, mas por respeito a si mesmo. Isso acontece também porque, com a idade, a gente aprende a valorizar o tempo e passa a querer gastá-lo com mais qualidade, não com quantidade. Nem toda interação social faz bem, algumas apenas drenam. E quando você percebe isso, começa a escolher melhor suas companhias. Dá preferência para conversas sinceras, conexões reais, risadas leves. O resto vai ficando para trás, sem culpa. Também tem uma outra coisa que pouca gente comenta: a percepção de finitude, não de forma negativa, mas realista. A gente começa a enxergar que o tempo é precioso demais para desperdiçar com o que não nutre a alma. E aí surge essa vontade de preservar a energia, cuidar do emocional, viver com mais calma. Mas veja, isso não significa que você está ficando amargo, triste ou antissocial. Muito pelo contrário. Muitas vezes é justamente quando a gente se afasta um pouco do mundo que consegue se conectar melhor consigo mesmo. E aí sim, consegue oferecer o melhor aos outros. O silêncio que antes parecia vazio passa a ser companheiro. A casa que antes parecia grande demais vira refúgio. O tempo sozinho que antes era evitado se transforma em autocuidado. E isso, minha amiga, meu amigo, é maturidade emocional. Mas tem mais razões profundas para essa mudança de comportamento, e todas elas têm um fundo psicológico importante que vale a pena entender. Porque quando você compreende o que está sentindo, aquilo que antes parecia estranho começa a fazer sentido, e quando algo faz sentido, traz paz. Vamos continuar essa conversa? Você já reparou que, com o tempo, o que realmente nos faz bem vai se tornando mais claro? Isso acontece porque o nosso mundo interno vai ganhando mais importância do que o mundo externo. A gente começa a ouvir mais o próprio coração do que o barulho lá fora. E isso é uma das razões mais profundas pelas quais muitos começam a se afastar de certos círculos sociais com o passar da idade. Uma explicação que psicólogos trazem é a diminuição da necessidade de aprovação. Durante boa parte da vida, a gente busca reconhecimento, precisa se sentir aceito, valorizado pelos outros. E isso nos leva, muitas vezes, a manter relações que não são tão boas assim. Mas depois dos 60, essa necessidade vai diminuindo. É como se uma nova versão de você dissesse: agora o que importa é como eu me sinto comigo, e não como os outros me enxergam. É libertador.
Outro ponto muito interessante é a capacidade que a gente desenvolve de perceber o que vale ou não o desgaste. Discussões que antes nos tiravam do sério já não nos interessam. Brigas por ego, competição boba, fofoca, tudo isso perde o sabor. E aí vem aquela vontade de ficar em silêncio, ou de estar apenas com quem sabe conversar com o coração. Tem uma senhora que sempre comenta nos vídeos do canal, ela se chama Dona Irene. Outro dia ela escreveu assim: "Hoje em dia não tenho mais paciência para gente complicada. Quero café quente, silêncio e uma boa conversa com quem me olha nos olhos." Eu achei tão bonito e tão verdadeiro. Essa é exatamente a essência do que estamos falando aqui. E tem mais uma razão, que talvez você sinta sem nem perceber: o cansaço emocional acumulado. A vida ensina muito, mas também cobra. A gente vive perdas, decepções, lutos, frustrações. E chega um momento em que o coração só quer sossego. A vontade de estar só ou com poucas pessoas não é desânimo, é proteção emocional. É o corpo e a alma dizendo: eu preciso descansar de tanta exigência emocional. Nesse processo, o círculo de amizades pode até diminuir, mas os vínculos que ficam se tornam mais verdadeiros. Já não é mais sobre quantidade, é sobre profundidade. E a solidão, que antes assustava, agora dá lugar à solitude, que é um nome bonito que se dá quando o estar só vira um ato de presença, de conexão consigo mesmo. E se você sente isso, se nota que tem preferido mais o seu cantinho, o seu ritmo, saiba, você não está esquisito nem isolado. Você está amadurecendo emocionalmente, está escolhendo o que alimenta sua alma. Claro, é sempre bom manter conexões, ter com quem conversar, rir, desabafar, mas isso não significa aceitar qualquer companhia. Você tem o direito e a sabedoria de escolher onde e com quem colocar sua energia. E tem mais uma coisa que muita gente percebe com a idade: a tolerância ao barulho emocional diminui. Lugares muito cheios, pessoas muito intensas, opiniões fortes demais, tudo isso começa a cansar mais rápido. Isso não é fraqueza, é sensibilidade refinada. O seu corpo e a sua mente estão pedindo mais leveza, mais serenidade, mais verdade. Aliás, essa é uma fase da vida em que você tem mais licença para ser quem é. Menos pressa, menos disfarce, menos cobrança. E mais escuta, mais cuidado, mais presença. Agora vamos falar de mais alguns aspectos emocionais que ajudam a entender por que esse afastamento é tão comum e tão natural. Porque quando a gente entende o porquê, a culpa vai embora. E no lugar dela, entra a paz. Sabe, tem uma beleza muito única nessa fase da vida. A gente começa a entender que não precisa estar em todo lugar, nem agradar a todo mundo, nem se explicar o tempo todo. E isso não é amargura, é maturidade. É um tipo de liberdade que só vem com os anos, quando o coração aprende o que vale a pena manter por perto. Uma das razões mais profundas pelas quais passamos a evitar certas relações é o despertar do que muitos chamam de prioridade emocional. A vida vai nos ensinando a filtrar, a escolher o silêncio ao invés da discussão, a escolher a companhia da natureza, de um bom livro, de um animal de estimação, ao invés de conversas vazias. Você já sentiu isso? Às vezes você entra em um ambiente, começa a conversar com alguém e logo percebe que a energia está pesada. E sem querer seu corpo já começa a se desligar. Você perde o interesse, seu olhar se dispersa, sua mente quer estar em outro lugar. Isso não é falta de educação. É sabedoria do corpo e da alma. É como se tudo em você dissesse: aqui não. E tudo bem. Outra razão muito comum, mas pouco falada, é o processo de autoconhecimento silencioso que acontece com a idade. Muitos começam a se recolher mais, porque enfim estão se conhecendo de verdade. E esse mergulho para dentro é transformador. Ele exige silêncio, exige espaço, exige tempo. Não dá para fazer isso em meio a ruído, a multidão, a pressão social. E tem também a aceitação da própria história. Quando somos mais jovens, carregamos expectativas,
de sucesso, de amizades, de reconhecimento. Com o tempo, vamos aceitando o que ficou pelo caminho. Perdoamos mais, inclusive a nós mesmos. E esse processo exige recolhimento. Não é depressão, nem tristeza. É amadurecimento da alma. É por isso que, se você sente vontade de estar mais só, de ir menos a encontros, de conversar apenas com quem realmente importa, saiba, isso é natural. Isso é comum. E isso é sinal de que você está escutando a si mesmo. Mas aqui vai um ponto importante. Isso não significa se isolar completamente. O que é natural é o recolhimento seletivo, não o afastamento total. O coração humano precisa de vínculo, de afeto, de troca, mas esses vínculos podem ser poucos e, mesmo assim, poderosos. Às vezes, uma ligação por semana com alguém querido vale mais do que 10 encontros vazios. Então, se você estiver se sentindo culpado por estar mais quieto, mais introspectivo, por dizer não para alguns convites, respira fundo e se abrace. Você está exatamente onde precisa estar. Seu coração está te mostrando o caminho da paz. E se esse vídeo te tocou, se você se reconheceu em alguma dessas razões, me conta aqui nos comentários. Você sente que mudou as suas relações com o passar dos anos? Já se sentiu mal por se afastar de certas pessoas? Ou, pelo contrário, sentiu alívio? Compartilhe a sua experiência, porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente ajuda outras pessoas a se sentirem em paz com o próprio caminho. E se você conhece alguém que está passando por essa fase e acha que está estranho, manda esse vídeo para essa pessoa. Pode ser um abraço em forma de palavra. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais conversas como essa. Aqui é um espaço para você ser você, com toda a sua história, suas escolhas, seu tempo e sua verdade. Porque envelhecer também é isso, escolher o que nos nutre. E às vezes, o silêncio é o maior dos banquetes. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a vida depois dos 60 pode e deve ser vivida com mais presença, mais verdade e mais amor por você mesmo.